Shalom, paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Princípio Certo, deixe seu joinha. Vamos mais um pouquinho sobre material sobre terra plana. Vamos ver a mulher que não foi doutrinada, não aceitou a doutrina e procurou saber aí mais sobre a verdade durante toda a sua vida. Antártica, congelada, petrificada, parece inacabada. Em 3 de dezembro de 61, uma mulher de 63 anos com o nome de Andrea Burns caminhou em uma viagem através do gelo. Em 18 de dezembro, o clima se pôs como seu adversário. Uma semana depois, aconteceu o último contato via rádio. A senhora Burns jamais voltou a ser vista. Marcava o final de uma viagem que para ela começou meio século antes. Uma viagem que parecia ter acabado em fracasso, pois a sua meta era provar para as pessoas que a Terra é plana. Em busca da borda. Ele é plano acima. Em busca da forma da Terra e de Andrea Burns. Tem que ter bastante espaço nesta zona, porque deve haver uma rotação em seu centro. E a estabilidade da mesa tem que dizer que existe um tipo de profundidade bastante ampla, porque assim cambalearia, e nós sabemos que não cambaleia. É um conceito bastante habitual pensar que a Terra é um objeto esférico e que ele está girando ao redor do Sol. Mas é possível que seja um disco circular rodeado por um muro de gelo. Pessoas como Andrea Burns já tentaram penetrá-lo por séculos. Em 1585, em meio a muita controvérsia e ocultismo, um aventureiro de nome Aston Marcello saiu de Londres. Sua intenção era de ser o primeiro homem a chegar na borda da Terra, mas não estava preparado para as condições adversas. Seu pessoal teve que enfrentar congelamento e começaram a perder provisões. Marcelo se viu forçado a ter que voltar antes de pisar na Antártida. E assim terminou a primeira expedição registrada. Mas a controvérsia durou muito mais tempo. Desde muito tempo antes da história registrada, temos tratado de pesquisar o mundo que nos rodeia. E sempre olhamos para o céu em busca de respostas. Uma pesquisa nas estrelas, no Sol e na Lua, para sabermos mais sobre a Terra. Assim, com tecnologia em mãos, estamos sempre atentos. Mas as respostas nem sempre foram satisfatórias. Há 2000 anos, Erastótenes realizou um experimento em qual ele creia que demonstraria a esfericidade da Terra. De toda forma, existem inúmeras dúvidas quanto à precisão dos seus dados. Seus métodos científicos são questionados até hoje. O professor universitário Léo Ferrari nos explica. O experimento que Erastótenes supostamente realizou no primeiro século, o que ele supostamente queria provar é que a Terra era uma esfera de umas 4.000 milhas de raio. Erastótenes se deu conta um dia de que o Sol estava diretamente acima de Cyne, mesmo que ao mesmo dia e hora, o Sol fazia um ângulo de 7,2 graus em Alexandria, e ela estava à distância de 530 milhas. Ele defendeu que o que o Sol estava fazendo no mesmo dia a 530 milhas era demonstrando que estamos em uma esfera. Mas alguém pode colher esses mesmos dados tendo em vista de que a Terra é plana. Em um lugar tem-se o Sol exatamente no centro acima, e em outro lugar, ao mesmo tempo a 530 milhas, ele faz um ângulo de 7,2 graus sobre a vertical. Então forma-se nisso um triângulo, e ele pode demonstrar que o Sol está a 4.000 milhas no alto do céu. Estas considerações superficiais, que são impossíveis, é uma história que Aristóteles inventou e, lamentavelmente, foi repetido em todos os livros.
Ainda bem que nem todas as provas estão realizadas sobre tão questionáveis experimentos. O astrônomo grego Ptolomeu demonstrou satisfatoriamente a todos que a Terra é plana, ela é circular e é o centro do universo. A teoria dele foi discutida ao largo de 1.200 anos e não gera nenhuma surpresa a nós quando olhamos ao nosso redor. De toda forma, a noção de que poderia ser também de uma forma diferente ganhou aceitação durante o Renascimento. Foram tempos de confrontos. A maioria dos escritores, artistas e cientistas não deixavam de pô-los de acordo com seus trabalhos. E a intenção, é claro, era agradar às mais altas classes. Em consequência, os homens inteligentes, criativos e capitalistas deixavam voar a sua imaginação. Era com isso que conseguiam apoio. Foi assim que Leonardo da Vinci criou um artefato voador, por cerca de 1500. Ele confirmou que o céu seria o limite de onde os cientistas colocariam seu teto para impressionar possíveis inversores para suas ideias. Então, assim, a exploração da forma da Terra era um tema popular. Em 1543, o astrônomo polaco Copérnico sugeriu o raro conceito de que a Terra era uma bola que circula em torno do Sol. Ao contrário, no seu próprio livro, enfatizou que isso não se tratava de algo real. Pois é, só fazendo uma interrupçãozinha aqui, pessoal. Vocês vejam que ele comenta ali que todos eles faziam, davam asas à sua criação, ao seu pensamento, para agradar os líderes, né? Os imperadores da época, né? E segundo o que dá pra gente entender, Isaac Newton ali vê uma maçã cair na sua cabeça e ele inventa então que é a gravidade, para tipo tampar o furo, né, sobre a água grudada na bola. Copérnico ali inventa os seus experimentos para provar que o Sol é o centro, né? Então trazendo o heliocentrismo. Daí eles aparecem com essas ideias e eles eram bem vistos, né, por aqueles que adoravam o Sol. Então a gente tem que ver o que acontecia na época, né? Qual é o princípio de criar uma ideia assim. Beleza? Vamos dar continuidade no vídeo. Muito interessante. Mas apenas uma hipótese. E por não ter certeza, ele não publicou seu livro. 13 anos após, quando morreu, o livro foi publicado. Edmund Halley, um famoso astrônomo britânico maçom, que é conhecido pelo cometa Halley, que tem seu nome, propôs que a Terra era uma esfera, com várias esferas dentro dela. Era como um jogo de latas de cozinha. Já Marshall Gardner insistia que a Terra era totalmente oca e dentro dela havia um sol brilhante. Os diversos argumentos tiveram um final. Isso porque a Igreja da Inglaterra decidiu acabar de uma vez por todas com todas as diversas ideias antigas que existiam até o século XV. Assim decidiram pelas ideias científicas como verídicas, embora fossem muito mais radicais do que as que prevaleciam durante a época. E é aí que se oficializou a teoria da Terra esférica de Copérnico. Então esta ideia foi exposta em todas as escolas, pois elas eram totalmente dirigidas pela Igreja. E não caiu até o dia de hoje. As crianças a aceitam sem nenhum questionamento. Andrea Barnes não foi uma destas alunas. Ela nasceu de uma família de fazendeiros em 1898. Andrea era uma menina que preferia abandonar os livros para aprender do mundo ao seu redor. Apesar de seus professores insistirem, ela cria firmemente que a teoria da esfera não tinha sentido algum e que seria fácil provar isso. Alguns cientistas livres estiveram de acordo com ela e a apoiaram para que seguisse seu trabalho. Ela defendia vários tipos de provas que ensinavam que a Terra era plana ao redor. Uma prova simples é que usamos plumo para construir prédios. São usados para fazer com que os prédios sejam retos para cima. É usada uma corda com um peso. O edifício é construído seguindo a corda. E este plumo vai apontar exatamente para o chão. Isso quer dizer que se neste modelo incorreto colocarmos um plumo, ele apontaria para cá. Isso significa que os prédios seriam maiores na parte superior e menores na inferior.
Também indicaria que os barcos navegariam constantemente morro abaixo. Há centenas de anos atrás, exploradores como o Sr. Francis Drake estavam expondo as provas do mundo conhecido. O medo de chegar ao final e cair da borda começou a ser muito real. Exatamente neste período, surgia o transporte comercial pelos mares. Mas os marinheiros não queriam trabalhar nesse tipo de comércio, pois temiam cair pela borda da Terra. Foi aí que a ideia de Copérnico, a qual era uma esfera e dela não se podia cair, caiu como uma luva para as grandes empresas de navegação. Foi por isso que proclamaram haver circunnavegado o globo em 1522. Eles consideraram a peça final no quebra-cabeça científico. E mais que isso, foi o tiro de misericórdia para o transporte livre. O que se tornou, é claro, uma enorme propaganda. Os navegantes acreditavam que navegavam nesta direção, mas na verdade estavam navegando nesta direção. Faziam círculos em uma direção contínua. Saíam de um ponto, circulavam e voltavam ao mesmo ponto, mas apenas rodando assim. Se você rodar em volta da sua vizinhança, você irá provar que a sua vizinhança é redonda? Quando Andrea era ainda uma adolescente, o seu irmão Andy havia revolucionado o negócio de transporte. E muitas das suas colegas de escola agora eram doutoras. Mas Andrea continuava se dedicando a explorar o mundo ao seu redor. E se perguntava por que era usado o modelo do globo nas escolas. Criou um grupo de protesto contra o que ela chamava de velhos charlatões. Esta foto demonstrava o que ela queria dizer. Mas Andrea se deu conta de que a única forma que poderiam crer nela seria indo à borda e trazendo as provas. Assim, no seu aniversário de 16 anos, ela se aventurou nos desertos gelados da Antártida. Ela não tinha equipamento adequado. Exatamente como Marcelo há 300 anos antes, ela não estava preparada. Assim, ela teve que voltar. Procurou conseguir dinheiro para uma expedição maior. A sua causa foi estagnada por conta da Primeira Guerra Mundial. Foi dito a ela que era mais importante manter a peça do que debater a sua forma. Apesar de pouco divulgado, mas o mentor de Andrea era Samuel Birley Hobbiton. Ele era conhecido no meio científico como Parallax. Em 1881, ele escreveu o livro A Terra Não É um Globo. Ele apontava dezenas de experimentos ao longo dos anos. Eu quero ler esse livro. Rapidamente, este livro se tornou o padrão para os antiglobalistas. Tanto que seu experimento mais significativo foi o chamado nível do Velho Bedford. Localizado em Cambridgeshire, na Inglaterra, o canal se estende em linha reta por 6 milhas. Ali, Parallax realizou muitos experimentos, todos para provar que a água do canal era perfeitamente plana. Em um experimento, um barco levando uma bandeira viajou de uma ponte até a outra, ao longo de 6 milhas. Uma pessoa, usando um telescópio colocado a 6 polegadas acima da água, comprovou que a bandeira e o barco eram totalmente visíveis ao longo de toda a distância. E se a Terra fosse uma esfera com circunferência de 25 mil milhas, então a distância de 6 milhas, na segunda ponte, deveria estar matematicamente 16 pés abaixo da vista do observador. Mas apesar das provas matemáticas, qualquer tentativa de se comprovar que a Terra é plana era derrubada e anulada por um grande grupo existente, apoiado pela classe científica. Através de uma filmagem em time-lapse, a velocidade das nuvens são dramaticamente aumentadas. Mesmo estando viajando através das montanhas a aproximadamente 34 km por hora,
Temos a aparência de que a viagem é de 100 milhas por hora, 4 vezes a velocidade normal. Tanto que se as nuvens estivessem estacionadas e a Terra girasse em torno dela, deveríamos vê-las assim, com a Terra girando 160 km por hora. E nos ensinaram que estamos girando 10 vezes mais que isso. Considere isso. As pessoas que consideram que a Terra é um globo que gira, aceitam que as pessoas que estão no Equador estão sendo empurradas em torno de 1.600 km por hora. E defendem que a Terra gira ao redor do Sol a uns 107 mil km por hora. E que supostamente o Sol está viajando ao redor da galáxia a 792 mil km por hora. E mesmo assim, você e eu sabemos que não existem dias em que podemos sair sem que apenas um mesmo pelo do nosso corpo se mova por conta da brisa. Se você colocar a mão para fora de um carro que anda a 80 km por hora, haverá um vento forte empurrando a sua mão. Imagina se você colocar sua mão para fora neste carro a 1.600 km por hora, sua mão será arrancada. Em uma esfera de 4.000 milhas de raio, e que dá uma volta a cada 24 horas, uma simples observação mostrará que uma pessoa estando aqui está sendo puxada por uma velocidade de 1.600 km por hora. E ela nem se dá conta disso. Eu estou dizendo que isso só pode ser uma piada. Se te lançam pelo menos a 10 milhas por hora, já te matam. Mas estão nos dizendo que nós podemos ser puxados a 1.600 km por hora sem percebermos. E o local está sendo lançado também nesta velocidade absurda e ninguém percebe. Existem todo tipo de evidência para o fenômeno chamado Continental Drift. Isto quer dizer que os continentes têm capacidade de movimentações como se fossem fluidos. Agora olhe, se a Terra é esférica e está rodando, e é dito que ela roda muito rápido, com isso todos os continentes estariam juntos no Equador, porque a força centrífuga moveria todos eles e a água tudo para o Equador. Um dos grandes problemas que para nós não é difícil entender é o som que viaja à velocidade. Então, por exemplo, se você está no Equador e se você quer gritar para divertir alguém, jamais te escutarão. Isso porque se a Terra gira nesta direção e você está gritando nesta direção, o som jamais chegaria a esta pessoa que a Terra está levando. Em outubro de 1929, André queria outra vez atrair o mundo para essa controvérsia. A ideia era demonstrar que a rotação da Terra era um completo absurdo. E era razoável que se um dirigível se mantivesse na Inglaterra parado, então com o efeito da rotação, Nova York deveria ver-se 4 a 5 horas depois. E de fato a Inglaterra jamais saiu da vista. O dirigível começou a descer sem combustível. Assim teve que aterrissar. Andrea insistia que o havia demonstrado, mas Nova York não estava prestando atenção a isso. A elite havia monopolizado todas as informações já há muito tempo. Andrea, mais uma vez, fora ignorada. Em novembro de 1938, Andrea estava preparada para a segunda tentativa de chegar à borda da Terra. Ela havia conseguido dinheiro para comida e também uma equipe de pessoas e um avião para fazer a viagem acontecer. E desta forma, a otimista Andrea se encontrou novamente na Antártida. E novamente ela estava cara a cara com a má sorte. Uma tempestade de neve a pegou de surpresa. Foram incapazes de sair do local em que pousaram. A expedição foi literalmente varrida. Andrea só voltaria a tentar novamente 23 anos depois. Foi quando ela decidiu ir sozinha com uma moto de neve em 1961. E até recentemente era assim que a história acabava.
No ano em que foi feito este filme, quando ainda se podia explorar a Antártida, foi encontrada uma moto de neve parcialmente coberta em uma duna de neve. O veículo havia parado sem combustível e não havia rastros de Andrea em lugar algum, mas se encontrou isso: uma câmera e uma anotação. A nota diz: "Eu estive aqui. O debate finalmente chega ao fim. Assinado Andrea B." Havia sobrevivido durante quase 30 anos. Lamentavelmente, ao abrir a câmera, ele acabou expondo a fita no seu interior. Todas as imagens foram perdidas, e o que ela viu continuou sendo um mistério. Não havia descrição do que ela viu nem onde. Mas ao lermos esta nota, sabemos que a senhorita Barnes foi a primeira pessoa na história a visitar a borda da Terra.